início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios 12, 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonham-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam um engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem luta. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticar
em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz. Para que possamos entender os ensinamentos da noite. Então a situação que estava naquela casa espírita era desse jeito. A situação das disputas haviam chegado ao nível infeliz de serem realizadas 13 reuniões simultâneas em salas diferentes, com metodologias igualmente diversificadas. Numa delas eram utilizadas práticas animistas africanas, noutras se realizavam labores dentro da nova modalidade em alta consideração, e por fim, na terceira, um pequeno grupo que permanecia fiel ao programa anterior. Então, a gente tem que entender essa palavra, né? Metodologias diversificadas. Método diversificado. Kardec, no livro dos médios, no começo do livro dos médios, no capítulo 3, ele já falava lá do método. E era bom, é bom a pessoa ler aquilo ali para ver o que deve se assentar a mediunidade. O método é fundamental. E entenda, é um método que tem por base o conhecimento científico da doutrina. Não adianta você querer montar padrões em que as pessoas não sigam, do ponto de vista espiritual, em cada uma delas, as regras desses padrões. Porque a reunião espírita, principalmente a reunião mediúnica, ela é muito diferente das reuniões humanas, sabe? Às vezes você coloca padrões direitinho, assim, assado, vamos fazer desse jeito, abertura, coisa e tal. Mas aquilo que está sendo feito, as pessoas não conseguem trazer para dentro delas. E aí a coisa não vai dar certo. Não dá. A pessoa tem que estar consciente de que aquilo é um caminho que tem que ser trabalhado a cada reunião naquela direção. Cada vez que se lê uma prece de abertura, você tem que estar concentrado, analisando aquela prece de abertura. Você tem que saber manter seu padrão vibratório no lado positivo da vida. Não adianta os outros ficarem fazendo e a pessoa querer ficar distanciada, sabe? Porque tudo começa com o pensamento. Tudo começa. As manifestações do ponto de vista ostensivo, ela é secundária ao ponto de vista intuitivo da pessoa. Se você não tem uma boa atividade mediúnica intuitiva para se preparar para exercitar sua faculdade ostensiva, vai dar complicação. Se tiver comunicação, não vai ser uma comunicação que tenha começo, meio e fim. Termina sendo uma comunicação truncada, que a gente chama, sabe? E isso é triste. Porque você vê que aquilo traduz o defeito do médium. Não é a entidade que está com problema
a capacidade de percepção, de tradução, de interpretação, de comunicação do médium que está com o problema. Então a gente tem que estar um pouco acima das condições humanas, sabe? Senão a coisa vai ficar muito complicada. E por que a gente fala isso? Porque a atmosfera espiritual que envolve o ambiente, entenda, não é porque tem um espírito orientador que está dirigindo, está organizando, que a reunião vai ser positiva. Não é. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz faz questão de trazer uma reunião equivocada. E quando ele chega com aulas lá nessa reunião equivocada, a primeira coisa que ele encontra é um trabalhador do bem que está lá para ajudar a reunião. E ele fala: olha, fiz de tudo com aquele, falando a respeito do orientador da reunião. Trouxe livros, trouxe mensagens, trouxe pessoas para instruir, mas ele continua com aquela mesma cabecinha, seguindo o que ele acha que deve ser feito. E a espiritualidade inferior estava tomando conta do pedaço, só com reuniões equivocadas, com interesse materialista. As entidades superiores estavam lá, mas não conseguiam penetrar no campo mental dos médios ostensivos nem dos médios intuitivos. É isso que eu quero que você entenda, sabe? Que se você não começa a apurar um pouco a sua faculdade mediúnica intuitiva, na hora que for trabalhar do ponto de vista ostensivo, vai dar problema. Ou vai ser comunicação truncada, ou vai ser comunicação por espíritos inferiores. E você tem que ter olhos para ver isso aí, sabe? Então, o que acontecia com esses nossos amigos aqui? Era uma casa espírita onde tinha uma só reunião. Que começou a ter pessoas que começaram a ter pensamentos diferentes, se distanciando da doutrina. Porque eles achavam que devia ser do jeito que eles achavam que era, e não do ponto de vista doutrinário. E por que é que isso acontece? Primeiro, porque não tem estudo doutrinário mediúnico nas pessoas que ficam frequentando reuniões mediúnicas. Por isso que isso começa a surgir essas vertentes equivocadas da vida. Quando você convida para estudar, a pessoa não quer estudar, não quer fazer só diferente, vai dar problema. Vai dar problema. E eu sou bastante sincero, entende? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso para saber reconhecer as nossas limitações. Tem uma mensagem de Kardec, que é feita, que sai muitas vezes no livro A Prece, que a FEB divulga. Mensagens que foram ditadas para Vicente de Menezes, intituladas Mensagens de Kardec aos Espíritas do Brasil. Tem uma frase lá que mexe muito, sabe? Kardec diz o seguinte: a caridade não exclui a prudência, o bom senso, nem a razão. Às vezes eu vejo as pessoas querendo fazer caridade, principalmente dentro da casa espírita, e elas não estão se perguntando se estão tendo bom senso. Elas não estão se analisando se estão sendo prudentes naquilo que estão fazendo. E muito menos se estão usando a razão. O uso da razão, na sua essência, é uma direção que Deus deu para a gente, para chegar até as leis dele. Você só vai chegar nas leis de Deus usando a razão.
Não tem outro caminho. Então eu vejo as pessoas imprudentes, inconsequentes, limitadas em conhecimento, usando o nome da caridade e fazendo coisas que fogem dos princípios doutrinários. E eu te garanto, isso não está sob boa influência. Não está. E eu gosto de alertar muito sobre as obras de André Luiz, sabe? Já falei para vocês e torno a repetir. Da reunião mediúnica que tem no livro Libertação, em que os amigos do Gregório vão ser esclarecidos. Os obsessores que estavam tomando conta da sua paixão. E a médium que recebe essas entidades, na reunião está repleta de luz, equilíbrio, harmonia, direcionando tudo certinho. Quando terminou a reunião, a luz se apagou, a sombra chegou, e André Luiz ficou assustado com aquilo. E pergunta, como pode, na reunião, estar tão bem equilibrada e direcionada no trabalho edificante do bem, e agora que terminou a reunião, a médium está desse jeito. E ele vai analisar por quê, que não vou entrar em questão. O que eu quero entrar em questão é que não é porque você está numa reunião boa, equilibrada, que saindo de lá, você vai continuar bem e equilibrado. No começo do livro Libertação, o Alexandre está numa reunião mediúnica lá, orientando os participantes. Faço questão de realçar, de todos os orientadores de André Luiz, o que é mais doce, o que é mais brando, o que é mais evoluído, que a gente sente, é o Alexandre. E depois que termina a reunião, que está todo mundo muito bem, e como ele mesmo fala, que está todo do vampirismo das pessoas, cada um, quando sai da reunião, vai se encontrando com seus obsessores. Só uma mocinha de 15 anos, que estava bem direcionada, que continuou iluminada. O que eu quero chegar à conclusão é que não é porque você está num momento equilibrado que você vai estar o dia inteiro equilibrado, a semana inteira equilibrado. É isso que a gente tem que ter em mente. Você tem que ter muito bom senso e prudência para ver aonde você está entrando. E Kardec também fala isso numa mensagem da Revista Espírita, em que ele intitula de Atmosfera Espiritual. E é muito bonito aquilo. Ele mostra que nosso perispírito não é uma coisa totalmente fechada. Que quando você entra e participa de uma reunião, os fluidos predominantes daquela reunião começam a ser captados pelo teu perispírito. Você pode até no começo ficar um pouco equilibrado, mas à medida que a coisa vai acontecendo, essa absorção de fluidos vão ficando cada vez mais fáceis de ser absorvida, cada vez mais vão tomando conta de você, e você se comporta como a maioria daquela reunião. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso e prudência, e de usar a nossa razão estudando a doutrina, para que os componentes da casa espírita participem dessa reunião. No livro Aconteceu na Casa Espírita, em que ela estava sofrendo um ataque das sombras, bem programado e bem aceito pela espiritualidade superior para direcionar esses irmãos equivocados de retorno ao bem. Primeira coisa que ele faz, como sabe que está tendo a influência,
reúne os grupos todos daquela casa espírita para que se fizesse uma reavaliação doutrinária em todos os setores. Os mediúnicos, os do atendimento fraterno, os passistas, os esclarecedores, aqueles que divulgam a doutrina, todos eles estudando a doutrina. Quando você vê numa casa um grupo que faz questão de não seguir princípios doutrinários, porque a pessoa que não quer estudar a doutrina, ela já não está seguindo o princípio doutrinário. O estudo é algo que nunca se deve faltar. Nunca. O trabalhador espírita tem que morrer estudando e aprendendo alguma coisa. Porque caso contrário, isso vai abrir portas para que a espiritualidade inferior consiga penetrar. E depois que ter feito essa penetração, não pensa você que vai ser fácil você higienizar esse ambiente. Porque não vai ser fácil. E não pense você que a dificuldade está sendo por falta dos orientadores espirituais do mais alto. Porque não é por falta disso. É pela má vontade do ser humano. Nada é tão simples que a má vontade destrua e não consiga realizar. É assim que acontece. Então surgem vertentes, surgem comportamentos diferentes, porque os pensamentos também são muito diferentes entre as pessoas que compõem reuniões que não estão dentro do princípio doutrinário. E eu torno a repetir, não é você dizer que está lendo a doutrina naquela reunião que aquilo ali tem princípio doutrinário. Não é assim. É o que cada um tem no coração que quer realizar lá na hora. É o que conta. Por isso que Kardec começa no livro dos médiuns a respeito das reuniões, dizendo que reuniões espíritas são totalmente diferentes das reuniões humanas. E ele classifica os 3 tipos de reuniões e se dedica à reunião edificante, que é essa que a gente tem que se dedicar. Então, aos poucos vão surgindo vertentes, e o pior é que as vertentes que vão surgindo vão tendo uma atmosfera espiritual diferente. Presta atenção aqui algumas que a gente começou a ver a semana passada. Animismo africano. Espiritismo sem espíritos, invocando as forças de nossos ancestrais, agindo por mentalização. Toda reunião, toda prática mediúnica dentro de uma casa espírita que não tem a comunicação ostensiva, mas fica esse negócio de vamos mentalizar. Vamos mentalizar. Eu não estou dizendo que é errado mentalizar, não. Não estou dizendo. O que eu quero dizer é que quando a gente faz uma prece, você já mentalizou. Quando se faz uma oração de coração, você já mentalizou. Quando você faz uma prece de encerramento, você mentalizou. Quando você lê uma passagem de Jesus e fala alguma coisa, você é para estar mentalizando. Porque se você não mentalizar, você não vai aprender nada. Então, por que é que eu vou fazer uma prática extra para participar desse jeito? Por isso que ele fala que isso aqui é animismo africano, porque eles têm essa prática dentro dos padrões deles lá. Eles evocam seus antepassados para que venham protegê-los e ajudar as famílias deles lá. Sem comunicação mediúnica, sem atividade de mediunismo ostensivo. É o que se chegou a chamar dentro da doutrina, dentro do movimento espírita, o espiritismo sem espíritos. Digita lá, espiritismo sem espíritos. Aparece um monte de coisa para você ver. Tem reunião de pessoas que ficam só nisso. E é interessante essas coisas, sabe?
Porque muitas vezes eles já orientam o grupo mediúnico a ficar, grupos de pessoas que estão reunindo para fazer o início de uma casa espírita, entende? Onde não se tem médios ostensivos, a que fiquem só mentalizando desse jeito. O que não é correto isso. Entende? A gente tem que ter muito cuidado, porque para você começar querendo uma coisa e se distanciar dos princípios doutrinários, é um pulo. Então surgiu esse negócio dessas práticas africanas. Depois ele fala da nova modalidade em alta, que é a apometria, técnicas de mediunismo para benefícios próprios de quem as pratica. Não tem vínculo nenhum com a doutrina espírita. Cidades nossas aqui vizinhas praticam isso. Eu atendo alguns pacientes de lá. E é muito complicado você querer esclarecer uma pessoa dessa. Entendam que eles usam uma parte inicial do livro dos Espíritos, a parte das leis morais, essas coisas, não cai não, tá entendendo? Cai só a parte do mediunismo que eles querem trabalhar. E que eles participam de reuniões de desobsessão e que tentam ajudar o encarnado em detrimento do desencarnado. Maltratam e judiam dos nossos irmãos, que ainda estão padecendo os equívocos da vida. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente. Jesus falou no mandamento dele que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele não pediu para ninguém prejudicar ninguém, mas para amar, fazer o bem. A gente viu, foi lido aqui, que as faculdades mediúnicas, por mais simples ou mais complexas que elas sejam, elas devem ser úteis, quer dizer, trazer benefícios, fazer o bem, independente de qual for a faculdade. Cada uma é importante no seu contexto do grupo. Ninguém é melhor que ninguém. Então, cuidado com essas práticas mediúnicas. Cuidado com o que estão esclarecendo nossos irmãos nessas reuniões mediúnicas. Porque o esclarecimento na reunião mediúnica, ela envolve etapas que devem ser cumpridas. Você tem que acolher, consolar, orientar e direcionar. Sem essas 4 etapas, a coisa fica complicada. Muitas vezes, dependendo do nível de comprometimento dos nossos irmãos, essas etapas são feitas em reuniões sucessivas. Às vezes o tamanho da rebeldia é tão grande que é melhor você fazer um esclarecimento aos poucos. Você acolhe, consola, mas não consegue muitas vezes esclarecer. Então ele sofre um tipo de abalo de choque mediúnico, em que depois ele vai ficar pensando aos poucos, para que numa nova reunião, ou entre os encarnados, ou entre os irmãos desencarnados, ele seja direcionado. Então entenda que a palavra consolar, acolher, você recepcionar a pessoa, para que ela se sinta bem, chegou bem naquele ambiente, sabe? A segunda é consolar. Consolar envolve 3 coisas: você aliviar, trazer a paz e levar a esperança. Sem isso você não consola ninguém. À medida que você vai esclarecendo, você vai aliviando, você vai trazendo paz para aquela criatura que está em desequilíbrio mental, para que depois você leve a esperança para ele. Isso é um processo continuado, sabe? Não é
isso assim, não. Você vai levando de acordo com a situação. Tem hora que você tem que esclarecer mais, tem hora que tem que aliviar mais, tem hora que você tem que mostrar mais esperança, tem hora que a paz é mais importante. Você tem que ver o que está em jogo. O que é que aquele irmão está precisando? Qual a necessidade maior dele? É por isso que eu falo para vocês que a comunicação, ela tem que ser o mais fiel possível, para que não seja uma comunicação muito truncada. Porque senão você vai ficar sem saber direcionar a coisa. Então, isso tudo é importante. Não é porque é médio ostensivo que tem que trabalhar de qualquer jeito. Tem uma frase do André Luiz que eu gosto muito, isso está em Conduta Espírita. Ele diz: um médio doente não é um médio são. Um médio doente tem que ser tratado, para que ele fique um médio são e possa produzir. É assim que tem que funcionar. Então tenha cuidado com isso, porque muitas vezes você pode terminar praticando algumas faces dessas modalidades novas, em que se evoca entidades sem condição de ser trabalhada. E muitas vezes o próprio médium que evoca, ou alguém ali que evocou junto daquele grupo, no máximo que eles estão querendo é afastar aquelas perturbações daquela criatura que foi evocada. Kardec evocava porque ele estava estudando a doutrina. Nós não. Nós estamos aprendendo a doutrina. E tem muitos que não querem aprender a doutrina. Querem ficar só no movimento do Espiritismo. Então compreenda uma coisa, gente. Você precisa ter um pouco de bom senso para que, se notar que tem interferência do grupo ou mediúnica evocando alguma coisa, dá um basta, dá um limite. Ah, mas os espíritos superiores vão ajudar. Não pensa que é assim, não. Eles vão ajudar se for do merecimento nosso, do trabalho que a gente está fazendo. Vê no tratamento de passe se até se eles vêm ajudar. A resposta que eles dão para o André Luiz é: nós estamos aqui para ajudar as dores dos nossos irmãos encarnados, não fortalecê-los em seus equívocos. Você está fazendo equivocado, aí você acha que a espiritualidade superior vem e vai ajudar porque você está fazendo equivocado, porque você quer fazer caridade e eles vão alimentar você no caminho errado. Para com isso. Tem um pouco de bom senso. A caridade não exclui a prudência, o bom senso, nem a razão. Pensa. Porque aqueles que estão na reunião, dentro da casa espírita, que evocam, que é isso que esses aqui fazem. As entidades que estão perturbando, ou fulano, ciclano ou beltrano. Porque querem que fulano, ciclano e beltrano fiquem bem. Isso é uma atitude apométrica disfarçada dentro de uma casa espírita. Pode até incomodar, mas é isso mesmo. E por que a gente tem que entender? Mais uma vez estamos a dizer, porque a gente vai ver os tipos de entidades que compõem essas reuniões. E o terceiro grupo são os fiéis ao programa anterior. O movimento espírita que se esforça para seguir os parâmetros da doutrina espírita codificada por Kardec. São todos aqueles que querem ser aprendizes da doutrina. O sentimento de aprendiz é um sentimento de humildade. De você saber que você tem muito a aprender e se enriquecer. Que você não é mestre.
que você não é o dono da razão, que você só não se basta, que você é incompleto, que você precisa trabalhar a sua completude. Só aquele que tem sentimento de aprendiz e que vai em busca do dever consciencial é que a espiritualidade boa e amiga tem condição de encontrar no nosso campo mental tudo que precisa para que tenha essa comunicação, um ajudando o outro no caminho do bem. Não tem outro jeito. Então queira aprender. Quem quer aprender, estuda. Não falta reunião de estudo. Eu sempre falei para vocês, as reuniões que eu faço, que eu participo, que eu coordeno, são reuniões de estudo. Não tem ninguém aqui para ser expositor de doutrina. Não. A finalidade aqui é estudo. Porque a gente está tudo aqui aprendendo. Aquele que não quer estudar, acho que não vai estar bem na vida. Porque presta atenção, o que é que acontece? Isso do ponto de vista humano, né? Vê do ponto de vista espiritual o que é que acontece. O mais lamentável, porém, era que, embora os indivíduos estivessem divididos em ambientes separados, os espíritos que se movimentavam em torno deles, diversos eram primitivos, outros profundamente ignorantes dos compromissos da evolução, alguns perversos e portadores de sentimentos conscientes de destruição, ao tempo que os bondosos e gentis, confiantes e pacientes, os fundadores da casa e os mentores e os cooperadores mantinham-se também em ação. O problema é isso. Que tipo de onda mental que você está assimilando na reunião que você está participando? Porque é isso que vai acontecer. Espíritos primitivos. Fala isso a respeito do africanismo. Você sabe o que é primitivo, não sabe? É que não tem conhecimento mesmo. São irmãos nossos que são ignorantes pela própria evolução deles. É interessante você, quando vai ler o livro Libertação, eu acho bonito André Luiz descrevendo a população da cidade trevosa. É muito bonito aquilo lá, sabe? E ele descreve que tem irmãos nossos em condições subhumanas. Não é nem primitivo, não. É subhumanas. É um ponto mais abaixo do que primitivo. Primitivo, pelo menos, já está na humanização. Vivendo naquele contexto para aprender a desenvolver o atributo da inteligência. Estão lá à disposição dos trevosos. Eles pegam esses irmãos e gostam de comandá-los e deixam influenciando, trabalham até em forças da natureza, etc. Coisa e tal. Então, quando você faz uma reunião e participa de uma reunião em que você se distancia da doutrina, esses espíritos inferiores, subhumanos, primitivos, fazem parte do contexto. E muitas vezes eles fazem as coisas. O que é que o primitivo faz? Qual é a lei da pessoa primitiva? Não é a lei da força? É mais ou menos assim a coisa, sabe? Participar de força bruta. Não é isso que Jesus espera da gente. Jesus espera da gente evolução. Mas o que mais assusta é essa segunda classe de espíritos que ele fala aí. Porque é a mesma forma que André Luiz descreve quando ele está no livro Ação e Reação, que ele está no meio de uma região trevosa, em que está passando uma higienização do ambiente. Higienização que ele descreve também no livro Obreiros da Vida Eterna.
tirar um pouco da energia degradante das trevas. E ele vê aqueles irmãos passando, gritando, desesperados, aquelas forças renovadoras fluídicas envolvendo todos eles, e ele acha aquilo, fica muito entristecido com tudo. E ele pergunta para o Drusus quem são aqueles irmãos, por que estão daquele jeito, naquela situação. E ele fala: André, nessa região onde a gente trabalha, estão aqueles que fizeram a maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade. Maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade. Olha o que é que ele diz aqui: ignorantes dos compromissos de evolução, cegueira voluntária e da perversidade. Contato direto com treva. Se numa reunião doutrinária correta você tem a espiritualidade superior em contato direto com as pessoas que estão naquele trabalho, numa reunião equivocada dessa, o contato direto são com os irmãos trevosos que comandam essas regiões que André Luiz descreve lá como regiões infernais. Vai ler o primeiro capítulo do livro Ação e Reação. Lê. São umas 6 folhinhas só. Mas lê e aprende. Lê e aprende. Porque lá ele também explica que todos aqueles que praticaram atos delinquentes ou abusos quando estavam na terra, estagiam naquele ambiente durante algum tempo. Pois é. Se a gente não está fazendo a coisa correta, está se entregando para abuso. Abuso é tudo aquilo que eu faço de modo excessivo ou injusto. A palavra que ele usa é delinquente e vícios. Todos aqueles que praticaram vícios e delinquências estagiam aqui há algum tempo. Alguns anos, às vezes até séculos. Ele descreve desse jeito lá. Então, essas coisas é importante porque você precisa aprender. Todo mundo diz que quer ir para o céu, mas são muitos poucos aqueles que estão trabalhando para conquistar esse céu. Porque mediunidade por mediunidade não vai trazer quilate de espírito evoluído para utilizar dessa faculdade, não. Então é isso que acontece nessas reuniões equivocadas, entende? Ignorantes do compromisso de evolução, pessoas que não querem estudar a doutrina, pessoas que não querem estudar a verdade, pessoas que querem fazer segundo o que eles acham que deve ser feito. E te garanto, tem muitos que andam com o livrinho dos médios debaixo do braço e que o braço aprende muito mais do que a cabeça deles. Porque leem, mas não sabem o que estão lendo. Porque se um dia quiserem aprender realmente o que estão lendo, vão ter um choque muito grande a respeito disso. Então sejamos prudentes, né? Porque é isso que a gente vai ver. Ou perversidade, que é quando, em vez de você ajudar, você muitas vezes intensifica a dor do outro sem consolar. Sem consolar. Então são essas classes de espíritos que compõem essas reuniões. Semana que vem a gente dá continuidade para analisar um pouco mais sobre essa população de espíritos. Muita paz a todos.
vossa prece. Aos amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Graças a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos